Olá, amigos. Vamos continuar agora com a aula sobre direito empresarial. Estamos agora na parte 2 e na parte um nós paramos em direito objetivo e direito subjetivo. E aqui eu trago para vocês um conceito, do que é direito objetivo e direito subjetivo. Direito objetivo é o conjunto de regras jurídicas obrigatórias em vigor no país numa dada época. E o direito subjetivo, o interesse protegido pela lei mediante o recolhimento da vontade individual. Gente, no direito objetivo, o que prevalece é a vontade do Estado, enquanto o direito subjetivo, o Estado não tem interferência direta. O que vale é a vontade das partes, né? O contrato, por exemplo, no direito civil, seria um direito subjetivo, onde o que prevalece seria a vontade das partes, desde que não confronte com a lei positiva que o Estado já decretou. Ou seja, o direito objetivo, ele é bem mais rígido. Você não tem como negociar com o Estado, você tem que fazer o que a lei está mandando. Já no direito subjetivo, ele é bem mais flexível. O Estado deixa, desde que não interfira na legislação que já existe em vigor. E aí, passando para uma outra parte, nós vamos falar um pouquinho sobre as formas de empresas que existem no país. E aí nós temos o empresário individual, nós temos a sociedade empresária e nós temos a empresa individual de responsabilidade limitada. E também nós temos o microempreendedor individual, que também é uma forma de empresário individual, que vale a pena colocar nesse contexto. Gente, e qual é a diferença entre um e outro, né? Nós vamos falar cada um agora, a partir de agora. O empresário individual, gente, ele responde ilimitadamente pela empresa. Não existe uma pessoa jurídica personificada. O empresário individual é ele que responde pelo patrimônio diretamente. Então é ele que contrata o empregado, pessoa física. O CPF dele está contido na sua conta corrente. Por exemplo, ele vai contratar um contrato de leasing ele mesmo. Não existe uma pessoa jurídica neste sentido que proteja o patrimônio dele. Então ele responde ilimitadamente. Por exemplo, se ele vier a decretar a falência da empresa dele, né, como empresário individual, ele responde pelo patrimônio pessoal dele, vai os bens dele, os carros, a casa, todo esse patrimônio pessoal particular vai também ser levado em consideração para quitar dívidas feitas como empresário individual. Então, não precisa nem falar que é uma das formas de empresas que estão em desuso no país, né? São poucos empresários individuais que existem no país. Já a sociedade, né, é uma das formas mais difundidas do tipo de empresa no país, né? Então, onde você pode colocar o sócio A, B, C, D, mas no mínimo duas pessoas se formam para formar uma empresa, né? Eles se juntam para formar uma empresa. Aonde existe uma pessoa jurídica que vai contratar um empregado. Então, a pessoa jurídica que está contratando o empregado não é mais o sócio A, não é mais o sócio B, é uma pessoa jurídica que se forma para se, por exemplo, abrir uma conta corrente, para se fazer um contrato de leasing. E os credores, eles tratam diretamente com a pessoa jurídica, com a sociedade, não mais com o sócio A e com o sócio B. Ou seja, a responsabilidade ela é subsidiária, né? Esse é o tipo de empresa, né, de formação de empresa mais difundido no país. Nós temos, por exemplo, o empresário individual e também sócio. Como é que é feito isso, né? A Eireli, que é de 2011, ela é uma lei relativamente nova que proporcionou ao empresário uma forma diferente de ser empresário individual, ou seja, que ele colocasse uma pessoa jurídica limitada e que ele não precisasse de um sócio. Então, ou seja, ele vai contratar o empregado, mas como pessoa jurídica. Ele vai abrir uma conta corrente, mas como pessoa jurídica, personificada. Fazer um contrato de leasing, mas como pessoa jurídica. E os credores, eles vão ter uma relação com a pessoa jurídica. A Eireli foi uma forma de, digamos assim, um avanço, né, em relação ao empresário individual. E aí, desta forma, né, dificilmente alguém vai querer abrir uma empresa na forma de empresário individual. Ele vai preferir a Eireli, desde que
cumpra os requisitos que a lei assim determina. E aí tem uma pergunta, né, para vocês, né? Empresário e comerciante seria a mesma coisa? Gente, comerciante é uma palavra que hoje tecnicamente está em desuso, desde da concepção, né, do Código Civil de 2002, né? Antes do Código Civil Civil de 2002 existiu o Código Comercial, né? Porque a palavra empresário ela surge, tecnicamente falando, a partir de 2002. E o que seria o comerciante? Ele teria um ato de intermediação, né, entre o produtor e o consumidor. Na verdade, ele seria um comerciante propriamente dito, ele teria atos de comércio, né, com habitualidade, porque ele revenderia esses produtos e com a finalidade de lucro. Ou seja, ele só revendia o produto, né? Era bem mais restrito a atividade de comerciante. Mas os produtores? Os produtores eles reclamavam muito que eles não eram abrangidos pela lei do Código Civil, né? Pela lei comercial. Então, a partir do Código Civil de 2002, criou-se a figura do empresário, né? Uma atividade economicamente organizada, né? Que pode ser através de produção, de circulação de bens ou circulação de serviços. Todas essas categorias seriam abrangidas pela lei empresarial, né? Desde que tivesse uma atividade economicamente organizada, né? E aí vem a pergunta que não quer calar, né? O que é uma atividade economicamente organizada, meus queridos? Bom, primeiramente, para ser uma empresa, a lei diz que tem que ter uma atividade economicamente organizada, né? E seria o que essa atividade economicamente organizada? Seriam todos aqueles elementos que a empresa precisa para se organizar, ou seja, ele precisa de um maquinário, ele precisa de computadores, ele precisa de matéria-prima, ele precisa de uma indústria, de uma fábrica, dependendo da atividade fim daquela empresa. Ou seja, a lei que hoje determina que é uma empresa, ela é bem mais abrangente, ela abrange muito mais categorias. Ela abrange produtor, ela abrange a circulação de bens ou de serviços. E aí tem o conceito que está no Código Civil no artigo 966, né? Considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. Conceito de empresário, né? Examine com atenção as seguintes imagens, né? Vamos analisar se essas pessoas são empresários ou não. O artesão seria um empresário? O artesão, aquele que faz as peças de artesanato, seria um empresário? Não. Será que é ou não? O dentista seria um empresário? O cantor seria um empresário? Gente, algumas atividades elas foram excluídas do contexto empresarial pela lei. As atividades intelectuais, científicas, artísticas ou literárias, repetindo, intelectual, científica, artística ou literária, elas foram excluídas das atividades empresariais. Ou seja, um cantor, um escritor, um artesão, né? Aqueles que mexem com atividades intelectuais, científicas, artísticas ou literárias, eles não são considerados empresários. E por quê? Uma das características principais para ser considerado empresário é a impessoalidade. Ou seja, gente, quando você contrata um cantor para cantar em um bar, por exemplo, se ele perder a voz, quem é que vai fazer o show no seu lugar? Ninguém. Por quê? Porque essa atividade ela é pessoal, você está contratando uma pessoa. Diferente, por exemplo, de quando você contrata, por exemplo, um serviço de um hospital, olha a diferença. Você vai a um médico, por exemplo, né, o doutor fulano de tal, e esse fulano de tal ele não pode ser considerado um empresário. Por quê? Porque você está contratando o serviço dele. Mas quando eu, que não sou médico, eu fundo um hospital e contrato vários médicos, você está contratando um serviço de um hospital onde você não está contratando a pessoalidade, você está contratando a impessoalidade. Por quê? Porque eu posso demitir esse médico, contratar outro, posso contratar outros e a atividade ela vai circular. Essa atividade econômica organizada, ela é uma atividade empresarial. Olha a diferença, você vai a um médico veterinário, por exemplo, e esse médico veterinário tem um pet shop agregado à sua função.
Na atividade dele de médico veterinário, ele não pode ser considerado empresário. Mas quando ele começa a vender produtos agregados à atividade dele de medicina veterinária, ele se torna um empresário, porque aí ele tem uma atividade economicamente organizada. E aí o que diz a lei, né, no artigo 966 do Código Civil, no parágrafo único? Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, artística ou literária, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores. O que a lei está dizendo até aí, gente? Mesmo que o médico tenha uma secretária, tenha vários colaboradores trabalhando para ele, ainda assim ele não vai ser considerado um empresário, salvo se o exercício da profissão constituir elemento da empresa. E aí cria-se uma grande celeuma na parte doutrinária jurídica. Porque o que seria esse elemento da empresa, né? Um médico, por exemplo, ele não vai oferecer um serviço de medicina, isso não seria um elemento da empresa? A parte majoritária da doutrina hoje entende que esse elemento da empresa seria um elemento agregador. É o exemplo que eu citei para vocês do pet shop. Então, quando você vai a um médico veterinário, né, você está contratando aquela pessoa. Mas quando aquele médico veterinário ele também trabalha com um pet shop, que ele vai revender produtos, ele vai ter outros serviços agregados na sua atividade, aí ele se torna um empresário. Então seriam elementos agregadores, que não servissem só de pessoalidade, mas ele fosse inserido nesse contexto de empresa. Existe também o enunciado 54, né, do Conselho de Justiça Federal, que preceitua é caracterizador do elemento de empresa a declaração da atividade fim, assim como a prática de atos empresariais. E que essa é uma diferença muito grande entre comerciante, que era o comerciante, para que se fosse declarado comerciante, era dado muita ênfase à atividade do comerciante. E hoje é como se realiza aquela atividade e não mais aquilo que se vende, aquilo que se revende, sim como que é feita essa atividade. Então o conceito de empresário é muito mais abrangente. Ele abrange vários outros conceitos que a lei deixava excluídos no passado. Gente, a gente fica por aqui. Teremos a parte 3, que é relativa à aula 2. Muito obrigado a todos e até logo na parte 3.